O Domingo Espetacular acompanhou com exclusividade uma operação de combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo nos garimpos clandestinos da Guiana Francesa. Só no ano passado, cerca de 8.000 brasileiros atravessaram a fronteira em busca do Eldorado, mas acabaram nas mãos de criminosos. Agora, na grande reportagem. Os garimpos clandestinos. Nas águas do extremo norte do Brasil, policiais iniciam uma perseguição em alta velocidade. Mandando acelerar agora, a gente está na potência máxima já aqui do motor, do barco. A ordem delegada é ir pela frente, para não deixar fugir. No pequeno barco a motor, a apreensão aumenta. O delegado já está gritando que eles estão tentando fugir. Eles estão se aproximando agora do outro lado, que é o lado pertencente à França. De longe, é possível ver o alvo da operação. O barco deles está indo muito rápido. Muito rápido, praticamente na mesma velocidade que o barco da polícia. Estão dando a volta agora. Agora não há dúvidas que eles estejam fugindo. Com armas de grosso calibre, os agentes se preparam para o pior. A polícia já com o armamento para fora aqui, já posicionado. Aí, atirou, começa. A polícia atira pedindo para que o coiote pare a embarcação. Depois dos disparos de advertência, os fugitivos desaceleram. A polícia se aproxima, mas a situação ainda é tensa. Vamos pra cima! Vamos pra cima! Vai, Renato! Vai! Tira o motor! Tira o motor! Ninguém se mexe aí não, hein? Pra cima, hein? Pra cima, paradinho todo mundo. O condutor e os 6 passageiros se mostram assustados. Estão trazendo aí? Só um mantimento nosso mesmo, os carotes, os cachorros e a nossa mercadoria, roupa, rede. São brasileiros que tentam voltar para casa depois de entrarem ilegalmente na Guiana Francesa. Senhor, seu condutor, praticando migração ilegal, tá? Levando brasileiros. Você tem documento francês? Carta de séjour? Não, todo mundo clandestino. Apesar de terem infringido a lei, os homens não parecem perigosos. Quando os barcos se aproximam da margem e as revistas começam, é possível perceber que, na verdade, eles são vítimas de um crime. Vocês são da onde? Do Iapoque. O Iapoque? Todos aqui? Todos moram no Iapoque. Todos moram em Oiapoque. É. E quanto tempo estavam na Guiana? Aqui nós estava... Mas não tem um mês que nós estávamos pra aí. Eles saíram com o sonho de enriquecer nos garimpos clandestinos do país vizinho. Voltaram sem nada, depois de serem explorados em trabalhos análogos à escravidão. Aí, ó. Deixa eu ver. Cheio de calo sua mão. O senhor abria, cavava a terra também? Cavava. Tudo. E um mês inteiro fazendo isso sem receber? Não, porque não ganha, só ganha. O dono da máquina só paga se você tirar. As histórias de todos são parecidas. Eles se tornam empregados dos donos dos garimpos, mas só recebem se encontrarem o ouro. Como é que era a vida lá no garimpo? O cara tem que trabalhar, né? Tá lá para não passar fome, tem que trabalhar, para poder comer. Se não trabalhar, não come, né? Se tem oferta de mão de obra e falta de fiscalização, é um ambiente propício para o trabalho escravo, para o tráfico de pessoas. Na maioria das vezes, a vítima até quer aquela situação, porque às vezes ela vem de uma situação de maior precariedade. Mas isso não justifica a exploração de uma pessoa por outra. Policiais brasileiros atuam ao lado de agentes da PAF, a Polícia de Fronteira francesa, para tentar impedir esse tipo de exploração. No bagagem? No bagagem? Nada?
Nesta operação, como todos os garimpeiros foram encontrados na margem da Guiana, território francês, todos terão que passar pelo processo da extradição. Agora, na companhia de um policial, eles seguem no mesmo barco em que tentaram fugir. A cidade mais próxima fica a 1 hora daqui, mas o sol não espera eles chegarem até lá. Oiapoque, no Amapá, é o ponto mais ao norte do território brasileiro. Aqui, as missões para coibir a travessia ilegal acontecem diariamente. Estive na escuta. O delegado Charles Corrêa é o encarregado por coordenar as tarefas. É olheiro. Eles vão sair, eles querem sair. Tá pronto o barco para sair. As estratégias variam. Algumas operações são feitas à distância. Outras no meio da madrugada. Chive. Escuta. Isso sem contar as rondas diárias feitas pelo rio. Essas travessias acontecem praticamente todos os dias. Todos os dias, é como se fosse uma linha de táxi. Cada dia tem um já na fila para levar os passageiros, né, as pessoas que vão para os garimpos ilegais da Guiana Francesa. Os trabalhadores são reunidos pelos chamados coiotes, que também ficam responsáveis pela entrada ilegal no país vizinho. Eles estão sempre observando o nosso espaço. Cada passo nosso, na direção deles, eles se reinventam, eles criam maneiras de criar, eles modificam o local do embarque, eles modificam o local que eles vão partir para a fronteira. Está sempre montando operações secretas, sigilosas para surpreender. Apesar da polícia interceptar vários grupos, cerca de 8.000 brasileiros conseguem passar pelo cerco e chegar à Guiana Francesa todos os anos. O desembarque normalmente acontece nesta praia, em Caiena, capital do país. Daqui, eles seguem para os cerca de 400 garimpos clandestinos que existem no meio da floresta. Segundo autoridades francesas, os invasores extraíram mais de R$1 bilhão em ouro só no ano passado. Para reprimir a exploração do solo e dos trabalhadores, as forças de segurança do Brasil e da Guiana Francesa criaram a Operação Arpi. Agentes da Polícia Civil e da Polícia Federal Brasileira participam de missões da Gendarmerie Francesa, na Mata Fechada, em busca dos garimpos clandestinos. Hoje, a nossa equipe vai acompanhar uma dessas missões. A preparação começa às 3 horas da manhã, em Caiena. A mata, aqui na Guiana Francesa, é muito extensa, há muitas rotas de fuga, então eles precisam conhecer muito bem essa região onde vai acontecer a ação. Por isso, muita concentração agora para conhecer o terreno. É isso que está sendo passado agora. Depois de receberem as instruções, os agentes seguem de carro. São alguns quilômetros de estrada. Apenas o começo de uma longa jornada. A partir de agora começa o segundo trecho dessa operação. O carro já não tem mais acesso, a gente precisou sair dos veículos e é assim, caminhando, que a gente vai adentrar agora a mata. Os policiais são guiados por um GPS e seguem caminho pela floresta. Está começando a amanhecer agora
E a gente tem pelo menos 2 quilômetros de caminhada. O primeiro quilômetro é pela mata. E depois nós temos mais 1 quilômetro, metade do caminho subindo uma montanha. A distância é longa e o terreno é um adversário a mais. São 3 horas de caminhada até nos aproximarmos do garimpo. E qualquer barulho pode alertar os responsáveis pelo lugar. No meio da floresta, encontramos uma área completamente devastada. Os policiais entram, mas o local está vazio. Além de muito lixo espalhado pelo chão, o terreno tem vários buracos, profundos e muito valiosos. Cada poço desse que a gente encontra aqui, ao final de um dia de trabalho, os garimpeiros conseguem extrair lá do fundo 60 gramas de ouro. Cada grama de ouro custa, aqui na Guiana Francesa, cerca de 30 euros. Se a gente converter esses valores para a moeda brasileira, para o real, a gente vai perceber que cada poço desse aqui, num único dia, gera 8 mil reais. Os agentes desmontam as instalações e colocam fogo nos materiais usados para o garimpo. 2 garimpeiros brasileiros aparecem. Eles são presos, mas resistem na hora de falar sobre os responsáveis pelo terreno. Quem que é o dono do garimpo? Aqui é aqui a gente trabalha manual, não tem dono aqui, entendeu? A gente trabalha pra gente mesmo. Qualquer um que pode chegar e ficar aqui? Trabalha pra gente mesmo. Não é o que dizem os policiais. Esse tipo de discurso é comum. Os trabalhadores fazem isso porque têm medo que os patrões se vinguem caso sejam denunciados. Lui reproche d'avoir donné des informations sur la constitution des sites d'orpaillage illégal. Além de puxada, a vida no garimpo é perigosa. As pessoas vêm com a promessa do ouro, mas já chegam endividadas. Então ela deve o transporte, ela deve os instrumentos de trabalho. E por ser um local de difícil acesso, tudo é vendido na região e a preço de ouro, porque é uma maneira de se endividar esses trabalhadores. Mesmo sem receber, eles só podem ir embora quando saldarem essa dívida. Quem não aceita, normalmente se dá mal. Morte lá que a gente não sabe nem porquê. É uns garimpos malditos, na França. Luciana conhece bem a vida nas florestas da Guiana Francesa. Quando eu entrei para garimpo pela primeira vez, foi diretamente para um cabaré, né? Aí, depois que eu tive conhecimento lá dentro, foi que eu fui procurar vagas de cozinha. Lá, ela conheceu o primeiro marido, teve 2 filhos com ele. Mas o relacionamento teve um fim trágico. Eu fiquei do lado do Suriname trabalhando, ele foi para a França em busca de melhoras e foi assassinado para lá. E sumiu o corpo, ninguém sabe. Para lá morreu, enterrou, e a gente não pode procurar nem justiça, porque para lá não existe. Anos depois, ela conseguiu recomeçar. Conheceu outro garimpeiro, casou de novo e viu o companheiro ter o mesmo destino. Tá com 2 meses, mataram na França, brutalmente. A gente não sabe porquê, nem como. Traumatizada, ela foi embora do garimpo. Não quer voltar, mas não vê opções longe do ouro. É a única saída que eu tenho para mim, que não tem estudo, né, é garimpo. Na floresta, os policiais seguem em busca dos garimpeiros. No caminho até o acampamento usado como residência pelos trabalhadores, outra brasileira é detida. Você chegou por onde? Pelo Iapoque?
Chorando muito, a paraense Miriam diz que veio trabalhar como cozinheira. Mas prometeram que em dinheiro para você? 30 gramas. Uma por dia. Um grama por dia, é isso? Aí você trabalharia 30 dias. Um sonho dourado que logo se transformou em pesadelo. Você se arrependeu? Com os pés descalços na lama, ela agora começa o caminho de volta. Miriam, Francisco, Luciana, João. Em dificuldades no Brasil, eles buscaram a sorte em outro lugar. Foram recebidos pela exploração e colocados em situação análoga à escravidão. Você só sai dessa linha, desse ciclo vicioso do trabalho escravo, a partir do momento que você dá condições daquela pessoa ter uma qualificação profissional. Então isso é um problema sério que o Brasil tem que enfrentar para que o Brasil saia do seu ciclo de pobreza e entre num processo de crescimento real, não só de números, mas como de material humano.